Hoje nós vamos falar sobre o amor. Como é que a gente sabe, né, sobre o amor? Será que nós estamos certos, né, em relação a essa palavrinha tão pequena, com significado tão grande? Muitas vezes a gente vê o amor, né, a gente conhece o amor como um sentimento. E eu vejo, né, a partir dos ensinamentos de Deus, que o amor ele vai além de um sentimento. Ele é uma escolha, ele é uma ação, né? Eu escolho amar o outro, independente do que o outro faz, né? E não é fácil, é muito difícil, né? E assim, é um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor, como que eu vou amar ao próximo, né, se eu não me amo? Ou se eu não amo Deus? Quem não ama Deus, né, não tem como, ela não consegue amar ao próximo. E às vezes ela não consegue nem amar a si mesma, né? Então, nós vamos explorar, né, durante essa nossa live, o que é o amor, né, os significados, como podemos cultivar esse amor, né, plenamente. Viver plenamente esse amor, principalmente com os mais próximos de nós, né? Porque às vezes amar o outro que está mais distante é mais fácil, né? Muitas vezes o próximo mais próximo de nós é mais difícil porque a gente conhece tanto as verdades quanto a gente conhece a pessoa como um todo, né? Os defeitos, as qualidades. A gente não conhece a pessoa apenas tá tudo bem, né? Eu encontro ali naquele ambiente de festa, né? Às vezes eu vejo adolescentes, nossa, porque eu tenho uma facilidade danada de conviver com a minha amiga, mas com a minha irmã eu não tenho a condição de conviver. Por quê? Porque a irmã tem, às vezes, né, já sinais, já tem marcas, né, de competição, de rejeição, então, assim, e de competição, inclusive, do amor dos pais, né? Então, a gente tem as qualidades, mas a gente sabe muito bem os defeitos, né, do nosso irmão mais próximo mesmo, de irmão de sangue. Então, talvez seja muito mais fácil amar os amigos, né, que eu só vejo ali nas horas boas. Eu não passo as dificuldades, né? Geralmente os amigos, né, assim, porque quando é amigo de verdade, fica na hora da tempestade também. Mas a maioria dos amigos, eles só estão presentes e ali junto com você na hora da bonança, né? Na hora da dificuldade, todo mundo capa o gato, né? Então, assim, os irmãos, eles vão estar sempre por ali, né? E muitas vezes, muitas pessoas têm muita dificuldade por conta de cicatrizes, de traumas, né? Às vezes esse amor, né, pelo irmão, ele não é tão fácil de se conquistar, porque a gente sabe muito dos defeitos e eles sabem dos nossos, né? Primeira leitura que eu vou fazer é 1 Coríntios, né, que fala muito de amor, capítulo 13, versículo 4 a 8. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre, né? Principalmente a gente falando do amor de Deus, né? Quando a gente se enche do amor de Deus, a gente acaba tendo uma sensação de preenchimento, né? Então, em João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu
Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. A gente, né, Deus nos amou de tal forma que ele preferiu, né, perder seu filho por 3 dias para que a gente tivesse, né, para que a gente fosse filho para sempre, né, para que todos fôssemos filhos dele para sempre. Então, pensa no amor, né, no amor de pai e mãe. É só quem é pai e mãe para saber o amor, o tamanho do amor que a gente sente, né, pelos nossos filhos. E imagina esse amor pela humanidade, né? Ele querer salvar todos nós, né? Através da vida de um filho. Como que você entrega um filho, né? Para salvar todos os outros? Eu não vejo, né? Como ter outra explicação a não ser o amor de verdade, né? A confiança de que ele voltaria e que ele seria, né, nosso irmão para sempre. Em Romanos 13, versículo 10, o amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Então, assim, só ama de verdade, né, amar o próximo, amar, né, as situações, quando a gente vive plenamente o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus e os mandamentos, eles pedem para dar o perdão, né? Para que a gente não cometa erros, para que a gente não cometa pecados. E no sábado eu falei sobre perdão e é muito difícil perdoar. Só que é difícil amar também. Porque a gente tem que amar além dos erros, além dos defeitos, além das questões que acontecem. E aí eu tô dizendo, gente, em relação a pessoas normais, tá? Porque assim, ó, existem as pessoas com transtornos, transtorno mental, transtorno psicológico, né? E que não buscam tratamento. E essa pessoa, ela continua no convívio prejudicando as outras, né? Fazendo mal emocional, energético com quem ela convive. Então, assim, se você percebe que você tem alterações de humor muito frequentes, né? Um dia você tá de um jeito, outro dia você tá de outro, como se fosse um bipolar. É importante você se cuidar para que as pessoas ao seu redor consigam te amar. E para que você consiga amar os outros também. Porque uma pessoa, ela que se acha normal, mas que uma vez ou outra que você vê tá bem e o resto das vezes que você encontra ela tá mal, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Então, muitas vezes a gente não procura ajuda por medo, acha sempre que o outro que tá errado, né? Acha sempre que o outro é que tem problema. Eu sou perfeito, imagina, eu não vou buscar ajuda, né? Então a pessoa geralmente bipolar, ou às vezes a bipolaridade hormonal, porque às vezes essa bipolaridade ela só aparece durante a TPM, então ela precisa de cuidado, ela precisa de tratamento, porque senão fica muito difícil o convívio. E geralmente essa pessoa que tem esse distúrbio, ela não consegue reconhecer que ela tem esse problema. Ela, né, se acha perfeita demais para poder conseguir buscar ajuda. Então, os que estão próximos, às vezes, olha, você precisa de melhorar alguma coisa, você precisa buscar ajuda. E a pessoa nem ouve, né? Aí vira outra briga. Então, quem está próximo de nós, que vê os nossos defeitos, com cuidado, carinho e amor nas palavras também, né? Precisa nos alertar de que não estamos tão bem assim quanto achamos que estamos, né? Então, assim, eu tenho atendimentos que eu faço que às vezes a pessoa me procura porque o parceiro ou a parceira está tendo tantos distúrbios que está atrapalhando o relacionamento, está atrapalhando a família. Então, tem casos, por exemplo, da pessoa mentir tanto que ela se perde nas mentiras. Então, ela é uma pessoa que não consegue
falar a verdade. Ela não consegue, ela quer sempre manipular as coisas para que torne perfeitas do jeito que ela acha que ela é. Então, assim, tem casos muito complexos, tem casos, assim, de alteração psicótica muito desafiadora, às vezes até pra gente, porque vamos supor que essa pessoa vá ao atendimento. Ela vai mentir para mim, ela vai falar apenas a parte que ela quer que eu saiba, apenas a parte que ela quer que eu acredite. E se eu não tiver muito bem treinada em entender linguagem corporal, em entender outras questões que vêm além da fala, né, questões energéticas, eu não consigo fazer o tratamento da forma correta. Então, e assim, quando vem, né, porque a maioria dessas pessoas realmente nem vem. E aí eu vejo que ela só vai quando ela tem muito amor pela família, quando ela tem muito amor pelo próximo, quando ela tem muito amor por si mesma, porque senão ela nem vai. Ela nem vai, ela acha que já tá tudo bem, que ela é ótima, que ela é maravilhosa e que ela não tem o que melhorar. E eu falo ela, porque a maioria das pessoas que eu atendo são elas, né? Mas eu atendo muitos eles também, que não são muitos, né? A minha prioridade, eu sempre deixei bem claro que é o atendimento feminino, mas eu atendo homens também, e que às vezes eles estão sofrendo pela inconsequência da parceira, pelo jeito de ser, pelo jeito de tratar. Então, assim, essa questão da alteração na TPM, eu tanto detecto nas minhas pacientes, quanto nas esposas dos meus pacientes, né? Então, quando existe essa alteração na esposa do meu paciente, eu sempre falo, olha, é indicativo de terapia, se não for comigo, mas que seja com outro terapeuta, porque às vezes é ruim a gente atender o casal, né? Eu não é a minha especialidade, então eu prefiro não atender, né, o casal. Eu prefiro indicar para terapeutas de casal. Mas muitas vezes eu sugiro sim, né, o tratamento, e tem casos que eu já sugiro direto o atendimento psiquiátrico, porque tem situações como essas assim, de mentira em excesso, né? Às vezes o marido mente tanto que ele se confunde nas mentiras. Então, às vezes é a mulher que mente tanto que se confunde. Então, é importante já um tratamento mais específico, né? De alteração de bipolaridade ou alguma coisa no tipo. É importante aí o psiquiatra fazer, né, o seu diagnóstico. Eu vejo que o amor é o pilar que sustenta, né, os relacionamentos, as comunidades. Sem o amor, nada é possível, né? Eu acho que não tem como, por exemplo, você ajudar alguém ao seu redor quando você percebe que a pessoa está com dificuldade, se você não tem amor ao próximo. Você só vai se solidarizar com a pessoa se você tem amor, né? Você só vai conseguir perdoar a falha do outro se você ama. E muitas vezes a promoção da paz entre casal, entre amigos, entre familiares, ela só é possível quando você consegue amar além dos defeitos, né? E eu acho que importante essa amar além dos defeitos é você pontuar os defeitos. Não é todo dia você chegar, que a pessoa chega, você não. Muitas vezes a pessoa chega e todo dia te reclama alguma coisa, tá reclamando. E aí é importante você chegar num dia e falar assim, olha, ô fulana, ô fulano, isso tá me incomodando. Por exemplo, suas reclamações estão me incomodando, seu excesso de julgamento para comigo estão difíceis para mim. Só que a maioria das pessoas, elas não conseguem ouvir as verdades, elas não conseguem escutar do outro o que ela poderia fazer para melhorar a si mesmo, ou a família, ou o ambiente. Então, às vezes, é muito mais fácil você distanciar de alguém do que você buscar
entender o que aquela pessoa me falou. Será que eu posso melhorar mesmo? E aí eu tô dizendo tanto em questão profissional quanto nos ambientes familiares, né? Então, se a pessoa me disse, será que tem algum fundamento que ela me falou? Né? Então, quando nós amamos, né, nós criamos espaços, né, de crescimento mútuo. Só que muitas vezes as pessoas confundem esse amor, esse crescimento, essas palavras de amor com sincericídio, né? Tem pessoas que, infelizmente, usam do dizer que são sinceras para serem grossas, para serem altamente críticas e julgadoras, né? Então, assim, tem muito isso. Então, a gente precisa tentar entender qual é o grau da nossa fala. Antes de falar, é importante você fazer um julgamento nas palavras, né? E pensar, isso que eu vou dizer pode beneficiar essa outra pessoa? Se não, calado eu estou, calado eu fico. É muito melhor você não abrir a boca se você não tem uma palavra de incentivo e de ânimo, do que você abrir e detonar. Você não sabe como que a outra pessoa tá. Então, às vezes, a pessoa, o outro lado, né, da linha, às vezes está tão depressivo, tão ansioso, tão angustiado, tão já com feridas de muitas coisas que já passaram, né, ali, que já passou na vida, que ela às vezes recebe aquilo como uma ofensa, né? Às vezes, dependendo do jeito que você fala, esse sincericídio, né, que hoje em dia é legal, é importante, mas, por exemplo, nas redes sociais, você não sabe como está a outra pessoa do outro lado, né? Então, você vai e faz um comentário sincero demais que muitas vezes prejudica essa pessoa. Então, é importante você saber o que você vai dizer e se eu vou dizer, eu vou ajudar essa outra pessoa? Eu vou ajudar a construir alguma coisa nessa pessoa? Se não, eu prefiro ficar calada. É melhor eu não falar. Por quê? Mas eu sou sincera demais, eu não consigo não falar, né? Eu preciso dizer, porque eu sou muito sincera. E aí, esse sincericídio, ele, dependendo do jeito que ele né, dito, muitas vezes a gente pode acabar com a vida de alguém. Então, hoje em dia existe muito bullying, né? Muito o bullying, muito a questão das redes sociais, assim, em grande quantidade de pessoas que falam e muitas vezes elas não sabem nem o que estão dizendo, ou elas julgam o tempo inteiro, porque é muito mais fácil você que não está ali junto naquele ambiente, você ouve falar alguma coisa e você já sai julgando, né? O julgamento, ele é muito fácil, só que no julgamento geralmente não existe amor. E a partir do momento que nós não usamos o amor, né? Nós só usamos o amor como um sentimento, que ele é muito além disso, né? Ele é muito além de um sentimento, ele é uma prática, ele é uma ação. Eu escolho amar, né? Todos os dias. Então, quando a gente usa só como sentimento, se eu não amo a outra pessoa com o sentimento, eu vou acabar talvez destruindo algo pela minha fala. Eu vou destruir às vezes as emoções, os sentimentos, às vezes eu vou destruir relacionamentos. Por quê? Porque eu acho que é assim e vou falar, né? Eu acho também, eu vejo, né, que amar é você oferecer o melhor de si pro mundo, pro outro, pro mundo, mesmo quando o outro não retribui, mesmo quando o mundo não retribui da mesma forma. Porque muitas vezes, né, eu falo assim, amar o próximo, né, sem esperar nada em troca. E muitas vezes com o amor, a gente começa a enxergar a beleza de outra forma. A gente passa, por exemplo, a amar o nosso trabalho.
esse amar o trabalho, amar o outro, a gente começa a ver mais beleza, né? Nas diferenças. A gente começa a amar o outro, mesmo nas diferenças. E como que a gente pode fazer para melhorar, né? Para trabalhar esse amor dentro de nós? Primeira coisa é desenvolver empatia, né? Sem empatia não há amor, sem amor não há empatia. E é bem um ciclo vicioso mesmo. Quanto mais empatia eu tenho, mais amor eu tenho. Quanto mais amor eu tenho, mais empatia. Porque se colocar no lugar do outro é fácil quando eu já... Parece que deu uma travada aqui. Quando a gente entende o que o outro está passando, quando a gente já passou pelo que o outro está passando, é mais fácil você ter empatia. Para você oferecer ajuda, né? Para você entender suas dores, suas alegrias e tal. Agora, quando a gente nunca passou pelo que o outro está passando, julgar é mais fácil, né? Então, o que eu devo fazer para ter mais empatia? Eu me coloco, eu tento criar uma situação como se fosse eu que estivesse vivendo, passando por aquilo. E aí eu tento encontrar alguma coisa que eu possa ajudar o outro. Se eu não tenho nada para falar, nada para fazer que vai ajudar o outro, eu me permaneço no meu próprio lugar. Eu não vou falar nada para essa outra pessoa. Eu não preciso abrir minha boca se não for para ajudar, né? E perdoar, né? Ontem não, sábado nós falamos do perdão. É libertador quando você consegue amar plenamente e consegue perdoar o outro, perdoar a si mesmo, né? Ontem eu falei muito, sábado eu falei muito sobre perdoar a si mesmo. Às vezes a gente se culpa de algo e a gente carrega essa culpa pro resto da vida, sendo que muitas vezes a culpa não é nossa, né? E a gente se prende na culpa e a gente não sai do lugar. A gente fica andando na roda dos ratos. A gente faz. E aí é financeiramente, emocionalmente. A gente não consegue destravar. Então, assim, eu atendo, às vezes já atendi, assim, pessoas que, por conta de algum, sei lá, algum acidente, algum trauma, não conseguiam ter filhos. Porque se sentia tão culpada e se sentia tão incapaz, né, de fazer algo melhor, que elas assim, às vezes se bloqueavam. Eu não mereço ter filhos, por exemplo. E não é consciente, é no inconsciente. E enquanto a gente não destrava esse subconsciente, a gente não consegue executar, né? Às vezes também a gente precisa escutar ativamente. Para mim, talvez seja um pouco mais fácil falar sobre escutar, né? A escuta mesmo, de entender o que a pessoa está falando. Para outras pessoas, não é tão fácil, né? Escutar. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a intenção não, a gente tem o automático em interromper e dizer, olha, mas assim, né? E muitas vezes acontece isso também, porque às vezes a gente precisa pontuar coisas e que a gente precisa parar, mas a maioria das vezes a gente precisa escutar mais, né? Amar a si mesmo, né? O amor, ele vem primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não é amar o próximo primeiro, é amar a si mesmo primeiro, para depois eu conseguir amar o outro. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não me compreendo, se eu não tenho compaixão comigo, se eu não me perdoo, como que eu vou conseguir amar o outro, né? Então, aceitar suas falhas, né? Celebrar suas vitórias, suas pequenas conquistas, suas qualidades. Geralmente, amar o outro começa com o próprio amor, né? E praticar sempre atos de bondade, sem esperar nada em troca, né? Não é dar a cesta básica e esperar curtidas lá nas redes sociais, né? Ficar postando foto com a pessoa que tá ganhando assim, não é legal.
Então, é importante a gente praticar o bem sem ficar, né, esperando algo em troca ou sem ficar divulgando demais. Cultivar a paciência. Esse aí, eu vou falar bem a verdade para vocês, que é um desafio para mim. O amor, ele não é muito fácil. Principalmente quando as coisas não saem do jeito que você gostaria que fosse. Quando a personalidade do seu marido não é exatamente a personalidade que você gostaria que fosse. Quando a personalidade dos seus filhos é totalmente contrária à sua. Então, é assim. Você é muito impaciente e o seu filho é paciente para duas pessoas. Aí ele faz tudo devagar. Aí ele vai muito no tempo dele. E você, impaciente, você não consegue processar a informação de que você tem que esperar o ritmo dele. Então eu falo assim, eu tomando floral, eu sou uma pessoa um pouco mais paciente. Mas não é uma coisa fácil de exercer pra mim. Talvez pra você é super paciente, você consegue esperar o tempo do outro, né? E é um defeito meu. Eu não sou uma pessoa tão paciente assim. Então, eu exerço ela, eu trabalho ela bastante, mas eu sou uma pessoa totalmente imperfeita nesse ponto. E é um ponto que eu busco melhorar. Mas é assim, é do dia pra noite? Não. É rápido? Não. Eu tenho mais momentos de paciência do que de impaciência? Hoje em dia, sim. Principalmente quando eu não estou na TPM e quando eu estou usando floral. Mas é importante vocês saberem que nós terapeutas temos todas as questões, né, que vocês têm também. Claro que não é igual, não é do mesmo jeito, não é a mesma quantidade, a mesma intensidade, mas a gente também passa por desafios. Então, e eu fui buscar ser terapeuta pelos desafios que eu passei emocionalmente. Então, por exemplo, uma pessoa que chega com sintomas de ansiedade, pânico, eu já passei por isso, então eu consigo ter um pouco mais de empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro. Mas, por exemplo, tem alguns casos de depressão, por exemplo, que eu nunca passei naquele ponto, né? Eu já tive momentos assim de muita tristeza e de apatia que eu não fui diagnosticada com depressão, mas eu imagino que tenha sido sim. E assim, você pensar, nossa, tem tudo, né? Foi numa época assim que eu tinha tudo. Morava num lugar maravilhoso, né? Morava lá no Rio. Mas assim, não gostava de morar lá. Eu tinha dificuldade de estar lá. Então, é possível que a gente passe por vários desafios e que quando a gente passa, a gente consegue se colocar melhor no lugar do outro, né? E a paciência, ela reside também na paciência de esperar a minha melhora, né? Porque se eu estou vivendo a ansiedade, se eu estou vivendo a depressão, se eu estou vivendo um burnout, por exemplo, é um processo de melhora. Eu preciso buscar o tratamento para que eu consiga melhorar. E tem gente que não tem paciência no processo. Esses tempos atrás mesmo eu atendi um senhor que com muitas dores e tal, e ele fez 2 sessões e na terceira ele já não quis mais ir. E eu tinha alinhado as expectativas com ele. Falei, olha, esse caso do senhor é um caso de um tratamento longo. Nós vamos ter que fazer aí pelo menos 6 meses de acupuntura, de tratamento ali com laser, para que a gente consiga melhorar, porque era um caso mais sério, assim, que vinha de consequência de outras doenças. E aí, ele desistiu. Ele não teve paciência para esperar a melhora dele. E já outra pessoa da mesma família, com 1 mês de tratamento, já ficou muito bem, já não sente mais dor, tá fazendo, né, só o acompanhamento ali, mas a gente já tá pra dar alta, pra passar pra 15 dias, né? Então, assim, eu tenho paciência, eu consigo chegar no meu resultado. Eu não tenho paciência, infelizmente, né? Eu não consigo. E
doar o seu tempo. O amor, ele vai por esse lado, assim. Se eu não tenho amor, eu não consigo doar o meu tempo para algo que eu não vou ter nada em troca, né? Eu consigo doar o meu tempo, trocar o meu tempo. Aí é mais fácil, né? Eu troco o meu tempo por alguma coisa que eu vou receber em troca. Ou pelo meu salário, ou por reconhecimento. Mas quando você doa o seu tempo sem ter nada em troca, muitas vezes é desafiador, né? E é uma prova de amor muito grande, né? Você oferecer o seu tempo ali, tempo de atenção, né? Por exemplo, muitas vezes eu atendo gratuitamente para algumas pessoas. E às vezes eu atendo gratuito, não é porque a pessoa não tem condição, mas porque eu quero oferecer aquele tratamento ali. E outras vezes é porque realmente a pessoa não tem condição de pagar e eu sei que ela precisa daquele tratamento. Mas eu preciso doar com todo o meu coração, com todo o amor. Porque senão eu vou querer, né, no meu subconsciente, algo em troca. E esse querer algo em troca, eu não estou doando, eu não estou amando, eu não estou fazendo do fundo do meu coração, né? Então, quanto mais a gente consegue doar o tempo, e aí essa doação de tempo eu vejo também como a doação para os trabalhos de Deus, né? Para os trabalhos na comunidade que você frequenta, seja cantando, seja servindo, né? Na entrada da igreja, não sei. Às vezes a gente, por timidez, a gente fica, né? Não, deixa, depois eu ofereço, depois eu pergunto se quer, depois eu pergunto se posso, né? E a gente vai deixando para depois. E isso, quando a gente doa o nosso tempo, a gente também ganha um lugarzinho, né, lá no céu, eu falo, porque realmente doar o tempo é uma prova de amor. E não é fácil, né? Outra coisa que a gente pode fazer, e essa pra mim é a mais importante. Deixei por último, mas pra mim é a mais importante, né? Orar, né? Rezar e meditar sobre o amor, sobre o que é o amor, sobre o que é amar, né? A gente precisa reservar momentos, né? Pra Bíblia, pra Deus, pras orações, pras reflexões, pras autoavaliações, né? Eu me autoavaliar ali no final do dia. O que eu fiz que eu fiz errado, que eu posso melhorar? O que eu fiz de bom que eu posso fazer mais vezes isso? O que eu fiz que me fez sentir bem que eu posso repetir isso mais vezes, né? E aí eu falo assim que eu sempre peço sabedoria para conseguir amar melhor, porque conseguir tratar o outro melhor, né? E outra, igual eu citei lá no começo, amar o próximo, né? E os nem tão próximos. Porque a gente amar o próximo, que é do nosso jeito, que compartilha das mesmas ideias, né? É mais fácil. Mas amar o próximo e os não tão próximos assim, sabendo das diferenças do outro, ou as pessoas que nos magoaram, por exemplo, ou que nos fizeram algo, né, de errado, esse amor, ele é transformador. Só que pra gente conseguir amar essas pessoas, né, principalmente os que nos fizeram mal, leva tempo. Porque primeiro você precisa perdoar para depois amar. E é igual eu falei na live de perdão, ele é fácil quando é algo simples. Mas quando é algo complexo, perdoar ele não é tão simples assim, né? Outra coisa, a gente precisa, né, entender as motivações. Por que a gente escolheu amar, por exemplo, né? Eu escolho amar o outro porque ele é o meu melhor amigo. Mesmo com os erros que ele cometeu, com as falas que ele me disse ali, me ofendeu, mas eu perdoo.
Às vezes a outra pessoa ela nem sabe que aquilo que ela falou te ofendeu, né? Pode ser o marido, o parceiro, a esposa, mas pode ser o amigo. E ele não sabe que aquele tipo de comportamento te magoa e te afasta dele. Só que muitas vezes a gente prefere não falar, porque falar causa desconforto. Só que o falar torna as relações... esses dias eu vi uma frase ótima. Conversas difíceis tornam relacionamentos mais fáceis. E eu vejo muito isso hoje em dia, né? As pessoas não querem conversas difíceis e tem relacionamentos super difíceis, né? Prefiro evitar a fala, prefiro evitar a minha comunicação com o outro, as conversas difíceis, para que tudo fique bem. Mas não vai ficar bem, é como se você estivesse empurrando as dificuldades para debaixo do tapete. E quando você empurra, né, essas conversas difíceis para debaixo do tapete, o relacionamento, por exemplo, vou falar de casal, o relacionamento vai ficando pesado, vai ficando difícil, você vai começando a ter emoções em relação ao seu parceiro que eles não são condizentes com o amor, né, de casal. Então, é importante pontuar coisas que estão te fazendo mal. É importante você, de vez em quando, alinhar expectativas, porque há anos atrás. Então, o combinado que eu fiz, por exemplo, com os meus pais, o combinado que eu fiz com o meu marido, ele provavelmente vai precisar de mudanças a partir do quanto eu esteja mudando, me transformando, ou que as situações mudam, né? Então, eu preciso combinar novamente, eu preciso realinhar as expectativas de todo mundo, né? Com as novas oportunidades ou as novas dificuldades que vão surgindo pelo caminho. Então, eu preciso sim, né? Conversar, falar sobre o que está me magoando, o que está sendo legal, né? Muitas vezes a pessoa só consegue reclamar. Ela não consegue falar assim, nossa, como eu gostei que você fez isso pra mim hoje, sabe? E assim, é muito mais fácil falar do positivo, mas tem gente que insiste em falar do negativo. Então assim, por exemplo, a esposa tá sempre bonitinha, bem arrumada, de vez em quando se arruma melhor e tal. Mas, por exemplo, um dia que ela veste uma roupa que não é legal, que não ficou bonito e tal, o marido ele consegue ver qual? O dos todos os dias? Não. Consegue criticar o dia que não tá bonitinha, mas não consegue elogiar os dias que tá surpreendentemente linda, por exemplo, né? Um dia que se arruma para uma festa, um dia que se arruma para um casamento. E aí eu tô dizendo do marido, né, em relação à esposa, mas tem esposas também que em relação ao marido não conseguem fazer um elogio, um agradecimento porque, sei lá, me ajudou na casa, me ajudou a lavar a louça, por exemplo, ou fez o jantar, sabe? Então assim, são nos pequenos detalhes. O amor, ele começa em pequenos detalhes. O amor, ele consegue se manter com os detalhes. Porque, por exemplo, no começo do relacionamento é tudo lindo. É paixão, é amor, é tudo junto. Quando a paixão, ela vai indo embora, né? A gente precisa sustentar o amor. E a sustentação do amor é com atitudes. Ela não é assim, eu amo para sempre e tá tudo bem. Não, eu amo para sempre. Porém, em vários momentos, a gente vai precisar reconhecer esse amor, realinhar esse amor, entender o que está sendo bom pra você e o que está sendo bom pra mim, mas entender o que eu tô fazendo que não tá sendo bom pra você, por exemplo, né? E só com as conversas difíceis a gente chega nesse ponto, né? Eu vou falar duas passagens de 1 João, capítulo 4, versículo 7, depois eu vou falar da outra parte. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida e vida em abundância.
É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para sacrifício para o perdão de nossos pecados. Eu acho que assim, realmente é a visão mais extrema, né, de amor. E você vê que em já mais de uma passagem, né, da Bíblia que eu li hoje, que fala sobre esse amor, que é o amor incondicional. E esse amor incondicional, a gente só consegue experimentar quando a gente tem filhos. Porque, por exemplo, você pode ser que você tenha um amor incondicional pelos seus pais. Você acha que é um amor incondicional. Você acha que você ama o seu marido incondicionalmente. Quando você tem filhos, aí você conhece o amor incondicional. Porque é um amor que você faz qualquer coisa. Você mata, você morre pelos seus filhos. A maioria das pessoas. Tem pessoas que não, infelizmente. Mas assim, a maioria das pessoas. E muitas vezes a gente, no caminho, né, da vida, a gente tem intercorrências, a gente tem questões que nos atrapalham, que não nos ajudam, né, a viver assim, né? E às vezes a gente perde o amor, a gente perde o feeling do amor, né? Que é esse amor incondicional. E em 1 João também 4, versículo 18, diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. E isso é interessante, né? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, eu amo a Deus, mas odeio um monte de gente. Odeio um monte de irmão, de amigo, de pessoa que às vezes me fez um mal ali. Ela nem me conhece, mas eu odeio essa pessoa. Então você não ama a Deus, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não está amando o seu próximo, você também não está amando como Deus gostaria que você amasse. E eu vejo que é difícil, não é fácil. Principalmente algumas situações, elas são muito difíceis, né? Então, por exemplo, como que eu vou amar o bandido que matou o meu marido? Não tem como você perdoar e amar de toda a forma. Só que através da bondade de Deus, você conseguirá. Então, eu falo de situações extremas assim, pra gente entender que não é só sobre o amor do filho que teima muito, né? O amor dos pais que preferem o irmão do que você. Às vezes é o amor de pessoas não tão próximas, né? De pessoas que deveriam nem ter nascido, vamos dizer assim, né? No nosso pensamento. E quanto mais a gente ora, a gente envia pensamento positivo, a gente consegue pedir o perdão, né? E a gente consegue pedir a Deus que a gente consiga perdoar o outro, a gente consegue se aproximar mais do amor de Deus, desse amor de verdade, desse amor na sua essência, na sua verdadeira face. Então, hoje essa fala, né, de amor, que nem é muito fácil de se fazer, de se falar, porque amar quem a gente gosta, quem a gente se dá bem, é muito fácil, mas não é só desse amor que a gente precisa, né? A gente precisa amar todas as coisas, todas as pessoas. E quando Deus nos pediu isso, Ele queria mais de nós. Ele queria muito mais de nós. E às vezes a gente entrega tão pouco pelo que Deus é por nós, né? E amanhã eu volto, estarei aqui novamente.
Se vocês tiverem algum tema, né, alguma sugestão de tema, deixem aqui pra mim, por favor. E estarei aqui novamente, se Deus permitir, às 9 horas da manhã, para que a gente converse um pouquinho mais. Quanto mais vocês me disserem de temas que vocês gostariam, mais eu abordo coisas que vocês têm interesse, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã.